Salve, salve galera, beleza? LF aqui com vocês para a resolução de mais uma questãozinha na nossa playlist LF Resolve FUVEST. Uma questão objetiva que envolve a alteração das propriedades físicas da água em função da sua massa molecular, da sua composição isotópica, que influenciará na sua massa molecular. Mas antes de resolvermos essa questão, antes de irmos para a vinheta, faça a sua inscrição no nosso canal, deixe seu like, mande sugestões de vídeo, de questões que vocês queiram que o LF resolva, que o LF Mata no Peito está jogando. Se quiser conteúdo, manda qual é o conteúdo que você tem dificuldade, que o LF te ajuda a aumentar aí o seu rol de informações. Belezinha? Então, até daqui a pouco. Após a vinheta, a gente resolve essa questãozinha. Vamos nessa? Então, galera, faça o seguinte, dê uma pausa aí no vídeo, faça uma leiturazinha aí minuciosa dessa questão, tá? E aí vocês vão ver que existem alguns termos que são importantes a gente destacar. Primeiro, o termo isótopo. Tá? Ele diz que a água pode ser composta pelo isótopo mais estável do oxigênio, que é o 16, mais abundante também, né? Estável e mais abundante, e o outro, oxigênio 18, que é menos abundante. Tá? A gente costuma dizer o nome do isótopo em função do seu número de massa. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. E também é importante a gente destacar essa propriedade física da água aqui, que ele chama de pressão de vapor. E ele diz que a pressão de vapor é alterada pela composição da água. É isso que a gente vai ver nessa questão. Isso vai ser fundamental para a gente analisar a taxa de evaporação da água e a taxa de precipitação da água. Qual é a influência nessas duas ações aqui no ciclo da água, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, a composição do átomo, a gente tem duas informações importantíssimas. Então, vou pegar aqui um oxigênio, vou chamar o oxigênio 16, né? Ele tem duas informações importantes. Esse número aqui é o que a gente chama de número de massa. Beleza? Muito cuidado, não confunda isso com massa atômica, aquele valorzinho que vem lá na tabela periódica. Aquele valor, ele é o resultado de uma média aritmética entre as massas dos isótopos que compõem o elemento químico. Então, tabela periódica é a tabela dos elementos. Então, lá eu não tenho o oxigênio átomo, eu tenho o oxigênio elemento, que gira em torno, a sua massa gira em torno de 15,99994, né, de unidades de massa atômica, beleza? Hoje em dia é chamada de Dalton, unidade de massa atômica. Mas, enfim, esse númerozinho aqui é chamado de número atômico, que a gente representa pela letra Z. Aqui a gente representa pela letra A e esse número a gente representa pela letra Z. O que o número atômico informa para a gente? O número atômico nos informa o quê? O número de prótons, que são as partículas positivas do átomo, número de prótons. E no caso de um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por que isso, LF? Porque um átomo é uma espécie neutra. Tudo bem? Então, essa informação ela é importante para quê? Para que a gente diga que esse oxigênio, juntamente com esse outro citado no texto, eles são isótopos entre si. O que significa isso, LF? Isótopos. Esse prefixozinho iso aqui, ele vai te fazer referência à igualdade, igual. E esse pezinho aqui vai fazer alusão a prótons. Então, igual número de prótons, ou seja, igual número atômico. Então, os átomos isótopos possuem massas diferentes, número de massas diferentes e mesmo número atômico. Beleza? Então, o que isso vai influenciar na nossa amiga água? Uma água ela é formada pelo oxigênio mais abundante, que é o 16. Isso fará com que sua massa molar seja 18 gramas por mol. Já a outra água, formada pelo outro isótopo do oxigênio, ela vai ter o número de massa 18 e ela vai ter a massa molar 2 unidades a mais, 20 gramas por mol. É a mesma massa molar da água deuterada, também conhecida como água pesada, muito utilizada na indústria, nas usinas nucleares, tá, gente? Bom, o que isso vai influenciar? Vamos falar aqui o que é pressão de vapor. Isso é importantíssimo porque está no texto. Bom, pressão de vapor, que eu vou chamar de PV, é a pressão exercida por um
por um gás do líquido, né, para substituir o líquido, o vapor do líquido, vamos chamar assim, né? Não o gás, o vapor do líquido, ou líquido no estado gasoso. Quando ele evapora, ele forma uma camada acima da superfície do líquido que exerce uma pressão. Essa pressão de vapor do líquido, ela nos informa quanto o líquido ele é volátil. Se a pressão de vapor ela é alta, a gente diz que esse líquido ele é mais volátil do que um outro se a gente comparar dois líquidos. Bom, vamos então analisar qual a influência da massa ou de outros fatores na pressão de vapor. Então a pressão de vapor acontece quando um líquido espontaneamente evapora e exerce uma pressão, o seu vapor exerce uma pressão na superfície do próprio. Então olha só, existem dois fatores que alteram a pressão de vapor. Eu vou chamar de fatores externos, vou chamar aqui esse primeiro de fatores externos, e os fatores moleculares. Os fatores externos são pressão atmosférica e a temperatura. Então, a pressão atmosférica ela exerce uma força contrária à subida desse vapor. Então, se a pressão atmosférica é alta, a pressão de vapor do líquido vai ser menor. A temperatura também influencia. Se você tem uma temperatura mais elevada, a energia cinética do líquido vai ser maior e esse líquido vai evaporar mais. Tanto é que quando a pressão de vapor de um líquido ela atinge a pressão atmosférica, significa que a gente chegou no ponto de ebulição desse líquido. Beleza? Uma dica importante é o que é ponto de ebulição. Então, tudo que vai influenciar na pressão de vapor, a gente também tem como influência no ponto de ebulição. Mas esse não é o ponto da questão. Vamos lá. E quais seriam os fatores moleculares? É a composição da molécula. Primeiro, fator importantíssimo, interações intermoleculares. Vale lembrar que existem 3 famosos tipos de interações intermoleculares: de polo induzido, para moléculas apolares, de polo permanente, para moléculas polares, e a ligação de hidrogênio para moléculas polares, que contém na sua composição o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Por que esses 3 especificamente? Porque são os menores átomos e mais eletronegativos. Então, a interação dessas moléculas é muito forte, se assemelhando a uma ligação, por isso tem esse nome, ligação de hidrogênio. A água é um exemplo clássico da ligação de hidrogênio. Então, a água, quando interage com a própria água lá dentro do líquido, para que ela evapore, precisa de energia para romper essa interação intermolecular. Então, a interação intermolecular é crucial para a análise de pressão de vapor. Então, se eu tenho 2 líquidos, um líquido apolar e um líquido polar, o líquido apolar, nas mesmas condições, vai evaporar mais do que o líquido polar. Belezinha? Por causa da interação intermolecular. Agora, se a gente fala de líquidos de mesma interação intermolecular, nós vamos analisar o quê? A massa molar. Então, se eu tiver um líquido de massa molar mais elevado, como temos aqui a água com o isótopo 18, o líquido ele vai evaporar mais lentamente. Esse líquido evapora mais lentamente. Isso a gente pode analisar aqui na nossa figura da questão. Ó. A gente percebe que a evaporação ela é mais pronunciada para a bolinha branca. Aqui a composição do vapor, ó, ele tem mais bolinha branca do que a bolinha preta, beleza? Então o que acontece? A água, quando evapora, nas primeiras taxas de evaporação, ela vai evaporar com uma quantidade maior de quem? De água com massa molecular 18, ou seja, a massa com isótopo 16, água com isótopo 16, mais do que água com isótopo 18. Vamos analisar agora a volta dessa água, quando a água precipita na forma de chuva. Bom, na forma de chuva, quem é que vai precipitar primeiro? O mais pesadão. Então, o mais pesadão vai precipitar com uma maior quantidade. Então, após essas 2 análises aí que nós fizemos, vamos ler aqui a primeira opção. Em períodos de alta pluviosidade, ou seja, grandes períodos de chuva, né? As primeiras precipitações são isotopicamente mais leves. Não, a gente acabou de dizer que quem precipita antes, quem é? É a água mais pesada. E aí ele diz assim, na letra B, então a letra A está fora. Em períodos de baixa pluviosidade, a constituição isotópica das nuvens pouco se altera. Então já evaporou praticamente tudo. Né? Não tem chuva, então só tem taxa de evaporação. É razoável isso? É razoável. Tá? E aí ele diz assim, e a pouca chuva dessas nuvens é relativamente enriquecida. Ó, a chuva é enriquecida em
Oxigênio 18. Tá legal ou não tá, gente? Perfeito. Tá muito bom isso aqui, porque ele está dizendo que quando chove, chove mais com a água de massa molecular 20. Beleza? Galera, eu demorei um pouquinho para resolver a questão, porque eu achei que vem muita informação, então a gente dá um conteúdo mais aprofundado aqui para vocês. Então falamos, ó, vamos ficar grandão aqui. Falamos de isotópicos, o que seriam átomos isótopos, falamos de número de massa, conceito de número atômico, conceito de elemento químico, que não é a mesma coisa que átomo. Elemento químico é uma representação dos átomos que formam o mesmo. Então, se eu tenho na tabela periódica o elemento químico oxigênio, essa representação do oxigênio está trazendo informações dos isótopos dele, assim como acontece com carbono e seus isótopos, como acontece com outros elementos. Beleza? Cloro, por exemplo, potássio, enfim. Por isso que eu trouxe um conteúdo um pouquinho maior do que a própria questão em si. A questão ela foi resolvida de maneira mais rápida porque a gente também trouxe esse arcabouço teórico para vocês. Belezinha? Então, até o próximo vídeo dessa playlist que a LF resolve FUVEST para vocês. Belezinha? Um abraço, beijão, fui!